Então, a primeira coisa que nós vamos falar agora é sobre a plasticidade cerebral. Vamos lá. Isso é importante, porque numa meditação, a plasticidade cerebral é totalmente alterada. Aliás, a plasticidade cerebral, ela está sendo alterada o tempo todo com aquilo que você põe a sua atenção, o que você fala, o que você sente, como você procede, as suas sensações internas, a sua comunicação externa, a sua conectividade. Então, todo esse processo trabalha modificando, alterando a neuroplasticidade, fazendo com que você seja outro. Porque quando a plasticidade do seu cérebro se altera, esse sistema de antena também se altera. E você passa a receber, portanto, transmitir padrões diferentes. A sua realidade é outra, mais parecida ou menos parecida dessa. Então, vamos lá, um textozinho sobre a plasticidade cerebral para vocês entenderem isso. Seu cérebro se adapta à sua ressonância. Você entra em ressonância com padrões. São esses os padrões que vão se manifestar no seu mundo externo, que você acredita ser externo, mas que ele se passa esse processo o tempo todo dentro de você. Assim se explica porque reclamar altera negativamente o cérebro. Ouvir alguém reclamar, mesmo que seja você mesmo, nunca faz bem. Algumas pessoas dizem que reclamar pode agir como uma catarse, uma maneira de descarregar emoções e experiências negativas. Sim, mas tudo que você põe para fora, você recebe de volta. Portanto, essa questão de liberar as emoções negativas para fora, se não tiver jeito, ok, mas o trabalho correto não é esse, pessoal. É transmutar as energias negativas, os padrões negativos, as emoções negativas para a polaridade positiva. O normal e o bom daquele que está numa escala tonal alta é que ele escorrega, sim, mas ele volta rapidinho ao normal. O ser hábil volta rapidamente ao normal, ele se recupera. Os seus momentos de catarses negativas são rapidíssimos e ele já rebobina e sobe no tom para neutralizar o padrão que ele mesmo acabou de pôr para fora, tá? Continuando. Mas olhar com mais atenção ao que o ato de reclamar realmente faz para o cérebro nos dá motivos reais para lutar por um estado de espírito mais positivo e eliminar o mimimi de nossas vidas. O cérebro é um órgão complexo que, de alguma forma, funciona em conjunto com a consciência para criar a personalidade de um ser humano, sempre aprendendo, sempre recriando e se regenerando. É ao mesmo tempo o produto da realidade e o criador da realidade. E a ciência está finalmente começando a entender como o cérebro cria a realidade. O autor cientista da computação e filósofo Stephen Partle examinou como as emoções negativas, na forma de reclamações, tanto expressas por você ou vindas de outros, afetam o cérebro e o corpo, nos ajudando a entender por que algumas pessoas parecem não conseguir sair de um estado negativo. Sua teoria sugere que a negatividade e a reclamação realmente alteram fisicamente a estrutura e função da mente e do corpo. Muito bem, então, tudo aquilo que você vai colocar para fora, você vai receber. E a gente tem que estar com isso bem claro. Vamos olhar uma coisa que é muito importante, que é a empatia e o efeito em grupo, né? Como eu falo lá, é o termo da sinergia quântica. Quando nós estamos com um grupo querido, que é ressonante, como as coisas sobem em padrão. Quando mais pessoas são dissonantes e as que são ressonantes dão atenção para as que são dissonantes,
como o padrão abaixa e coisas começam a acontecer, né? Efeitos negativos começam a acontecer. Então vamos ver isso aqui. A empatia e o efeito do grupo. Vamos além do efeito que a reclamação tem sobre o próprio indivíduo. Essa linha de raciocínio científico se estende até a dinâmica entre duas pessoas, explicando cientificamente como a reclamação joga outras pessoas para baixo. Assim, quando alguém derrama um caminhão de fofocas, de negatividade e drama em cima de você, você pode ter certeza que está sendo afetado bioquimicamente. Não só, né, pessoal? Mas bioquimicamente, com certeza, é uma reação imediata, diminuindo as suas chances de ser feliz. A exposição a esse tipo de explosão emocional realmente provoca estresse. E já sabemos que o estresse pode até matar, né? Portanto, reclamação e negatividade podem contribuir seriamente para a sua morte precoce. Pessoas positivas vivem mais, sem dúvida. Pessoas que estão mais positivas frente aos desafios da vida. Quem não tem desafios? Nós temos o tempo todo. Mas você é outro e passa pelos desafios quando você reage diferentemente ao mesmo padrão. Você só vence um desafio que se repete. Veja bem, os desafios se repetem. Se você não passa na prova, o desafio se repete. Ele muda de cara, muda de nome, muda de cidade, muda de emprego. O desafio tem um padrão e o padrão se repete. Esse padrão só desaparece quando você o confronta, é capaz de facear o problema, não mais foge dele e você é outro frente a ele. Você atua diferentemente da maneira que você estava fazendo ou antes. Daí que o padrão se repete. Você rejeita, você vai contra, você bate, você briga, né? O padrão se repete. Aí você se transforma em outra pessoa e atua diferentemente sob o padrão. Quando você se transforma, pode ser que esse padrão até volta de novo, mas é um teste. E aí esse teste, você tem que ter paciência, que você vai dizer, caramba, mas eu sou outra pessoa agora. Eu já estou diferente frente a esse padrão. Por que que esse padrão continua se manifestando? É um teste. Esse teste é, se você realmente é diferente, pela segunda vez, você vai validar a sua transformação. Portanto, pessoal, tenha paciência na vida. Quando o padrão se repete, mas você já é verdadeiramente outro, ele é só um teste de confirmação que você é realmente um outro. E aí, sendo de fato esse outro, o padrão não mais vai se manifestar, tá? Então, não adianta você ficar brigando com as coisas. Então, esse é um aspecto muito importante, saber lidar com os problemas, que foram muitas perguntas que me enviam inbox sobre como lidar com os problemas. E a primeira coisa que você tem que lidar com o problema é você simplesmente ser capaz de facear o problema e nunca ser negativo frente a ele. Porque tudo tem um motivo. Tudo veio. Claro que no primeiro momento, caramba, aconteceu um problema, um negócio lá que te chateou, que te, né? Você, né? Calma. Agora, olha de novo. Olha o problema. Neutraliza. O primeiro padrão tem que ser a sua neutralidade frente a qualquer coisa que surge à sua frente. Aí você vai observar o padrão. Você vai ter que confrontar o padrão. Confrontar o padrão, facear o padrão. Não foge. Dá de cara com ele. Observa. Neutro. Tá? Quando você faz isso, o padrão já começa a se despencar. Ele já começa imediatamente a mostrar uma coisa que era fundamental para você, para o seu processo de desenvolvimento, para o seu processo de aprendizagem, né? Então, você tem que aceitar a coisa, ir em direção a ela. Isso é fundamental, tá?